Graça e paz, irmãos. Bom é render graças ao Senhor. Que bom estarmos fazendo mais uma live. E agradecemos por vocês estarem assistindo nossas lives. Então, agora vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e tudo que Ele ainda vai fazer. Então, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos suprimentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca tem deixado a gente só. Te agradeço, ó Pai, por cada pessoa que está nos assistindo. Abençoa, ó Pai, essas famílias. Deus, fica com o pastor que vai trazer a mensagem. Usa ele, ó Pai, para que ele fale o que o Senhor quiser, ó Pai. E que a gente possa guardar em nossos corações, ó Pai. É assim que te oro e te agradeço, Senhor. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com os Salmos e Hinos 439, creio observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Ei, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda.
Graça e paz, irmão. Vamos ter aqui um momento de leitura agora, no Salmo 144, onde o texto Ações de Graça pela proteção de Deus. E eu lerei os ímpares e Vitor lerá os pares. Salmo 144, do 1 ao 15. Bendito seja o nome do Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete ao meu povo. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despende relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estenda a minha mão lá do alto, livra-me e arrebenta-me das muitas águas e do poder do estranho. Cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, um satério de 10 cordas. Te, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da sua espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é a direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordarei o nosso celeiro, atulhado de toda sorte de provisões, que o nosso rebanho produza a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, agora vamos ter um momento de oração pelo nosso país e pela igreja. E logo após, a gente vai dar uns minutinhos para vocês orarem em casa e a gente orar aqui na igreja. E logo após, Diogo quebra o silêncio.
Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te louvamos por tua fidelidade para conosco, Deus. Te agradecemos pelo teu cuidado. Queremos, Deus, neste momento, colocar diante de ti o nosso país e a tua igreja, Senhor. Te pedimos que a tua igreja permaneça firme, Pai, possa ser usada grandiosamente, Deus, para propagar o teu evangelho nesse momento de dor e de sofrimento, e que nós possamos ser a luz, Deus, que esse mundo precisa nesses momentos, e dar um bom testemunho, Pai, para que através de nós, do nosso testemunho e da mensagem que sai das nossas bocas, muitos possam se converter, Deus, dos seus maus caminhos e voltar, Deus, para a tua presença, Pai. Que o nosso país possa conseguir, Deus, superar esses momentos. Te imploramos pelos médicos, pelos enfermeiros, Deus, por aquelas pessoas que estão nos hospitais, Deus, cuidando dos pacientes. Te pedimos que os livre do mal, Deus, que eles possam ter sabedoria, inteligência, que eles possam colocar o seu conhecimento em prática, Deus. Dá a eles, ó Pai, sabedoria e coragem, Deus, nesse momento. Te pedimos pelo presidente e pelo ministro da Saúde, que eles possam ter inteligência, sabedoria, humildade, Deus, para reconhecer os erros, e que eles possam, Deus, ser extremamente usados por Ti, ó Pai. Eu te agradeço porque Tu tens sido bom e tem nos ajudado durante todo esse tempo. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor.
reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe vocês que estão aqui, abençoe os irmãos que estão em casa e também que o nosso Deus possa abençoar aqueles que irão assistir esse estudo, que a graça de Deus possa superabundar sobre a vida de vocês, que o nosso Deus continue nos proteger, nos livrar de todo mal. Essa foi a oração de Jesus em João 17, quando ele pediu ao Pai que Deus nos livrasse de todo mal. Eu queria dar continuidade ao estudo de quinta. Nós estudamos os atributos incomunicáveis de Deus. Daqui a pouco a gente vai dar só uma pincelada neles, rapidamente. E hoje nós vamos ver os atributos comunicáveis, aqueles que Deus transmitiu também ao homem. Eu queria ler só um texto da palavra de Deus, que se encontra lá no Salmo 100. Eu queria lhe convidar, mesmo você estando aí no conforto da sua casa, do seu sofá, da sua cadeira, que você pudesse estar com sua Bíblia aberta. Vai ser um exercício bom, vai ser um exercício importante nesses dias que a gente não tem podido ter os nossos cultos solenes. E aí eu queria lhe encorajar a estar com a Bíblia na mão, conferir alguns textos que essa noite iremos ler. Então, eu vou fazer essa leitura no Salmo 100, porque o Salmo 100 fala um desses atributos comunicáveis de Deus ao homem. Então, o Salmo 100, do 1 ao 5, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Senhor, muito obrigado por mais esse estudo. Te pedimos que tu fales conosco. Fale com cada um de nós que aqui estamos, que o Senhor possa falar com aqueles que estão em casa. Ó Deus, continua a derramar da tua graça. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pelos atributos comunicáveis que o Senhor, na sua muita misericórdia, deu a cada um de nós. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então nós vimos quinta-feira os atributos incomunicáveis de Deus. E os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só dizem respeito a Deus, só dizem respeito à Trindade, ao Deus Pai, ao Deus Filho
e Deus Espírito Santo. Então, atributos de Deus, os atributos incomunicáveis são qualidades atribuídas ao caráter de Deus que ele se auto-revelou em sua palavra. Estudando esses atributos, nós vamos entender Deus na sua profundidade? Não. O que nós sabemos de Deus foi aquilo que ele mesmo resolveu nos revelar, através da sua palavra e também através da criação. Então, não vamos esgotar Deus num simples estudo. Não vamos esgotar Deus simplesmente estudando alguns atributos incomunicáveis de Deus, porque Deus é muito mais. Deus é muito maior. Mas é importante nós estudarmos os atributos de Deus, porque aí a gente conhece um pouco a respeito desse Deus. Osés vai dizer ao povo de Israel que o povo de Israel estava sendo destruído em Oséias 4:6 por falta de conhecimento. O meu povo não me conhece. Então, é importante nós estudarmos o atributo de Deus, ou os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus nos ajuda, nos auxilia a compreender a natureza infinita e a relação de Deus com o universo. Nós vimos também quinta-feira que algumas pessoas cometem alguns erros teológicos quando ressalta um atributo de Deus em detrimento do outro. E nós falamos quinta-feira, exemplificamos que é o atributo amor e justiça. Às vezes as pessoas realçam o amor em detrimento da justiça, achando que Deus é só amor, mas Deus é também justiça. O amor de Deus não anula a sua justiça, e nem a justiça de Deus anula o amor dele. Então, os atributos incomunicáveis que nós falamos quinta-feira foram alguns. Eu queria só citá-los essa noite para refrescar a sua memória. Eu falei da ansiedade, que significa que Deus é autoexistente, que Deus não precisou de ninguém para aparecer. Deus não precisou de ninguém para surgir. Ele sempre existiu. Ele sempre foi Deus. Outro atributo incomunicável de Deus que nós vimos quinta-feira foi a questão da eternidade. O nosso Deus é eterno. Ele foi, ele é e ele será. Ele nunca vai deixar de existir. Ele é eterno, né? Ele é eterno para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Outra coisa que nós vimos também quinta-feira foi a unidade. Né? Deus é composto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando um só Deus na sua essência. Nós vimos também, quinta-feira, a imutabilidade de Deus, né? Que Deus nunca muda. Deus não tem variações de mudança. Ele é sempre o mesmo. Deus não é aquele Deus que hoje está de um jeito e amanhã acorda de outro. Hoje ele está alegre, amanhã ele está triste, está com raiva. Não. Deus, ele não muda. Outra coisa que nós vimos quinta-feira foi a infinitude de Deus. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Deus não tem limites para Deus. Deus não tem nenhum tipo de limitação. Nós vimos também a onipresença de Deus, que significa que Deus está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Em qualquer lugar que você pensar, Deus está. Deus não é aquele Deus que escolhe países, lugares para estar em determinados momentos. Não. Ele consegue estar aqui, no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, na Ásia, no continente asiático. Onde você pensar, Deus está. Ele contempla tudo e todos ao mesmo tempo. Deus está a contemplar todas as coisas. Nós vimos também que Deus é onipotente. Ele é simplesmente possuidor de todo poder.
Deus tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Só basta nós olharmos para a natureza, para as coisas criadas, e nós vamos ver o quanto Deus é poderoso, quanto Deus tem poder. Outra coisa que nós vimos também, quinta-feira, foi que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. Nada foge do seu olhar. Ele sabe o que eu sinto, Ele sabe o que eu penso, e Ele sabe o que eu faço. E Ele também sabe o que eu deixo de fazer. Então Deus, Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Não tem um ser sequer que consiga fugir de Deus. Se você pensar numa pessoa mais rápida que ela seja, mais capaz que ela seja, ela não consegue fugir do olhar de Deus. Deus está atento a tudo. Ele é onisciente. Ele penetra no coração, na mente e nas emoções humanas. Então não tem esse negócio de querer se esconder de Deus. Às vezes nós temos vergonha de Deus, achando que Deus tem coisas que Ele não sabe. Não, isso é ilusão do pensamento humano. Deus sabe todas as coisas. Não é que eu tenho que dizer para Ele saber. Não. Não é que eu tenho que confessar para Ele saber. Não. Claro que eu tenho que confessar sim. Confessar mostra humildade. Confessar mostra reconhecimento. Mas não que Deus não saiba de nada. Ele sabe de tudo. Então, por que eu tenho que dizer a Deus? Como eu já disse, vai mostrar a nossa incapacidade, a nossa pequenez diante desse Deus tão grande. E também, por fim, nós vimos, quinta-feira, que Deus é soberano. Ele faz tudo do jeito dele. Nós não temos nenhum poder de mandar em Deus. Apesar que tem alguns segmentos, tem algumas pessoas que acham que podem mandar em Deus. E dão ordens para Ele. Eu quero, eu exijo, eu determino. Isso é papo furado. Nós não mandamos em nada, nós não determinamos nada, porque Ele é soberano. Ele faz tudo como lhe apraz. Quer eu queira ou não, quer eu goste ou não, Ele é o Senhor soberano da história. Por isso que tem algumas coisas que a gente não entende. A nossa mente não consegue fazer a leitura exata, porque Deus é soberano. Então Deus permite algumas coisas e Deus não permite outras coisas, porque Ele é soberano. Às vezes a gente quer direcionar Deus para agir no nosso favor, principalmente quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente acha que está mandando em Deus. E aí a gente diz assim, Deus, tu faz assim, 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 assim. A gente dá o mapa para Deus. E Deus olhando para a nossa cara. Porque Ele é soberano. Ele vai fazer do jeito dele. Se o teu jeito combinar com o dele, aí tudo bem. Maravilha. Mas se não, não. Não adianta mandar em Deus, porque Deus é o soberano da terra. Ele faz todas as coisas. Ele determinou já todas as coisas. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus que diz respeito só a Ele. Ele não deu esses atributos ao homem. Mas hoje nós vamos ver os atributos comunicáveis de Deus. São aqueles atributos que Deus tem, mas que também na sua graça deu ao homem. Por isso que a Bíblia vai dizer em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Deus. É nesse aspecto, é no aspecto dos atributos. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus no aspecto físico, porque Deus é espírito. Deus não tem esse corpo que nós temos. Mas nos atributos de Deus, esses atributos comunicáveis é que revela a imagem e semelhança de Deus que nós temos. E é bom que se diga que todo homem tem a imagem e semelhança de Deus. E aí você vai me perguntar, mesmo aquele que está em profundo lamaçal do pecado? Sim. Claro, de que uma forma mais ofuscada. A imagem está
mas difícil de ver. É como você entra no banheiro e toma um banho de chuveiro quente. Quando você olha para o espelho, você não consegue se ver nitidamente, né? Porque está ofuscado por causa do calor. Algumas pessoas estão mais ou menos assim, com essa imagem e semelhança de Deus ofuscada. Mas isso não tira do ser humano isso, que nós temos a imagem e semelhança de Deus, sim, porque nós temos em nós esses atributos comunicáveis de Deus. Então, eu queria relacionar para vocês essa noite alguns atributos comunicáveis de Deus. E à medida que nós formos lendo, a gente vai assim explicando. Então, o primeiro atributo comunicável de Deus é o amor. Deus, o amor de Deus é a mais profunda expressão de amor, que na língua hebraica, na língua grega é ágape. Porque na língua grega tem algumas palavras para amor. E ágape é a mais profunda expressão de amor. É a palavra que João usa em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, porque ágape é a mais profunda expressão do amor, é essa, do amor de Deus, que foi o amor que doou-se, o amor que entregou-se, o amor que morreu por cada um de nós. Nós também temos que entender que o amor de Deus não é um sentimento, né? Deus ama hoje e não ama amanhã. Deus está apaixonado por cada um de nós hoje, mas amanhã ele já não está mais, não. Deus não tem um sentimento, amor. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Então, nós também temos, né? Claro que numa proporção menor, numa proporção pequena, mas nós também temos amor, sim, né? Eu acho que o amor que se aproxima muito do amor de Deus, claro, em proporção menor, digo e repito, é o amor da mãe pelo filho. Ali podemos dizer que é um amor ágape, né? Porque a mãe paga o preço, passa a noite sem dormir, né? Ai de quem mexer com suas crias, né? Porque é o amor que a mãe tem pelos filhos. Se tem alguma mãe que não tem amor pelos filhos, é problema dela, né? Mas, no geral, as mães têm um amor profundo pelos seus filhos, né? Paulo vai dizer que Deus derrama no nosso coração o amor dele. Por isso que nós, muitas vezes, expressamos amor, né? Expressamos amor por pessoas, expressamos amor por nações, por países, por lugares, porque esse amor que Deus tem, esse amor ágape, ele derrama também nos nossos corações. É claro que os outros amor no grego nós também temos, né? O amor philos, por exemplo, é aquele amor relacional, é o amor de amigo, né? Da amizade. No grego é philos. Nós temos também o amor eros, né? Que é o amor sexual entre um homem e uma mulher. E também temos o amor strong, né? Que diz respeito a coisas. Então, um dos atributos comunicáveis de Deus é o amor. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. E esse atributo divino, ele repassou para nós. Por isso que nós amamos. Por mais que o homem esteja no lamaçal do pecado, mergulhado na lama do pecado, ele expressa amor, sim. Ele ama alguma coisa, né? Nem que seja ele mesmo, mas ele ama. Porque Deus deu para nós esse atributo, o amor. E na pessoa de Cristo, esse amor ele é levantado, realçado, melhorado, né? Na pessoa de Cristo, essa imagem e semelhança de Deus é melhorada e muito, porque o pecado ofuscou do ser humano essa imagem e semelhança de Deus que todo ser humano tem, independente da sua fé, da sua religião, das suas práticas. Ele é, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus.
Outro atributo comunicável de Deus é a bondade. E esse atributo ele está ligado diretamente com o amor. Esse atributo enfatiza a benevolência de Deus para com suas criaturas. Gente, Deus é muito bondoso. Nós não merecíamos nenhum milímetro do que Deus nos dá. Mas Ele é tão bondoso, Ele é exagerado na sua bondade, que Ele nos dá, mesmo quando a gente não merece. Ele é gracioso. Quer ver uma bondade de Deus? O ar que respiramos. Deus nos dá todo dia gratuitamente. A gente sabe que essa pandemia, esse vírus, uma das coisas que ele provoca é a dificuldade para respirar. Por isso que algumas pessoas têm que usar respirador. E Deus nos dá todos os dias o ar para a gente respirar. E não cobra 10 centavos. Não cobra 1 centavo. Todo dia. Eu e você. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Respiramos. Isso faz parte da bondade de Deus. Todos os dias, Deus supre as nossas necessidades. Bondade de Deus. Essas chuvas que estavam caindo sobre pesqueira, né, que já está enchendo os nossos açudes, já temos açudes derramando, é a bondade de Deus. E nós também temos, nós expressamos bondade também. Uns mais, outros menos. Tem pessoas que são bondosas, outras são menos bondosas. Mas nós temos esse atributo. Nós temos visto isso. Né? A solidariedade expressa por tantas pessoas diante dessa pandemia. Pessoas que têm colocado a mão no bolso, têm investido em alimentos, em material de higiene, para ajudar tantas pessoas. Isso faz parte da bondade que nós temos, que Deus nos deu. Deus é bondoso, nós também somos, em proporção pequena, mas somos. Né? Nós somos solidários. Se não somos, precisamos ser. Principalmente nós que somos crentes. Nós precisamos ser bondosos, né? Ser liberais, porque Deus abençoa. Porque isso faz parte do atributo comunicável de Deus, ser bondoso. Deus, quando nos dá as coisas, gente, Ele só nos dá de muito. Ele é exagerado. O amor só dá de muito. A providência só dá de muito. A saúde só dá de muito. A vida só nos dá de muito. Porque Deus é bondoso. E nós, como seus filhos, na pessoa de Cristo, nós precisamos ser bondosos. Né? Precisamos. Se tem alguém que tem que ser bondoso, se tem alguém que tem que realçar esse atributo comunicável de Deus, somos nós. Não que as outras pessoas não precisem ou não expressem. Expressam sim. Eu tenho visto aí tantas pessoas que nem cristãs são e que colocam a mão no bolso, compram a cesta básica, né? Ajuda pessoas. Isso faz parte desse atributo que Deus colocou em nós, a bondade. Porque Deus é bondade na sua plenitude. Outro atributo comunicável de Deus é a misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Deus é muito misericordioso, gente. Ele não destruiu ainda a raça humana porque Ele é misericordioso. Jeremias vai dizer no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam cada manhã. A cada manhã. Então, todo dia que você se levantar, quando você acordar e se levantar, você diga assim: Senhor, muito obrigado, porque a tua misericórdia se manifestou na minha vida. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, ali mesmo a gente ficava. Dormíamos e não acordávamos.
Tem pessoas que acham que se levantam porque são bons, porque têm um poder sobre a vida. Não. É a misericórdia de Deus, gente. A misericórdia de Deus é que nos protege de tantas coisas que a gente nem imagina. Tantos livramentos que o Senhor dispensa a cada um de nós, que a gente não tem nem noção. Nós nem imaginamos o quanto Deus faz por nós, porque Ele é misericordioso. Ele tem deixado tanta gente aí ainda por esse mundo afora, porque Ele é misericordioso. Ele demora a irar-se. Ele demora. Então nós também expressamos misericórdia. Tem pessoas misericordiosas que se dispõem, que se colocam para ajudar pessoas, para dividir às vezes o pouco que tem. É esse coração misericordioso de Deus que Ele nos deu. E nós, seres humanos, precisamos ser misericordiosos. Às vezes nós somos muito cruéis. Nós somos muito bons nessa questão de ser cruéis. Mas muitas vezes não sabemos ser bondosos, misericordiosos. Isso é um dos atributos comunicáveis de Deus que nós, como crentes, precisamos ter: misericórdia. Às vezes nós somos implacáveis. Nós agimos com as pessoas e nós não gostaríamos que as pessoas agissem conosco. Então, outro atributo de Deus é a misericórdia. Foi essa misericórdia que fez com que Deus nos desse Jesus para morrer no nosso lugar. Outro atributo comunicável de Deus é a sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele é a própria fonte de sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que deles são a sabedoria e a força. Gente, Deus foi muito sábio em tudo que Ele criou. Não tem nada que Deus criou que você coloque defeito, só se você quiser. É feito aquele camarada que estava reclamando, estava debaixo do pé ali de azeitona, reclamando porque Deus tinha feito um pé tão grande, com frutinhas tão pequenininhas, e fez uma abóbora se arrastando pelo chão. E aí um dia ele resolveu deitar-se debaixo do pé de jabuticaba, ou de azeitona. E aí quando ele estava pegando o seu cochilozinho, de cara para cima, caiu uma azeitona bem na cabeça dele, assim, tuf. E aí ele disse: não, realmente Deus foi sábio. Porque já pensou se fosse uma abóbora? Tinha matado ele. Então, as pessoas podem até querer encontrar defeito nas coisas que Deus criou. Mas Deus é perfeito, é sábio em todas as coisas que Ele criou. Eu estava observando a chuva, gente. Quem é que cria um mecanismo como esse que Deus criou? Chove, limpa tudo. Limpa chão, limpa telhado. A sujeira vai embora. Aí no outro dia Deus manda o sol para secar. É muita sabedoria. Eu nunca vi a lua e o sol atrasarem. Nunca. Vocês já viram? Eu nunca vi. Rapaz, 6 horas a lua não saiu ainda. A lua perdeu a hora hoje. Não. Tudo de forma ordenada. Porque Deus foi sábio. E o ser humano também tem esse atributo de Deus, né? Deus nos deu inteligência. Deus nos deu essa capacidade de criar, de fazer. A gente vê tantas pessoas aí inteligentes que montam robô, né? Que produzem uma música, que faz um livro. Isso faz parte desse atributo que Deus nos dispensou, a sabedoria. Então, um dos atributos de Deus, ele é sábio. Ele tem sabedoria, Ele deu para a gente também. Por isso que nós somos seres sábios, capazes. Cada um dentro da sua área.
Cada um dentro daquilo que se propôs a aprender. Claro que a gente vai saber de todas as coisas. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Mas aquilo que nós nos propomos a aprender, nós sabemos sim. Faz parte da sabedoria. Né? Compor uma música, gente, não é fácil. Não? É difícil. Mesmo o homem caído, longe de Cristo, ele tem essa sabedoria, compor as músicas, cada música belas, com letras bonitas. Isso faz parte dessa sabedoria que Deus dispensou ao homem. Por isso que é um dos atributos comunicáveis de Deus, é a sabedoria. Outro atributo comunicável de Deus é a justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Deus é justo. Deus não comete nenhuma injustiça. Talvez algumas pessoas até se sintam injustiçadas, mas Deus é justo em tudo que Ele produziu, em tudo que Ele faz. Nós também temos esse atributo. Se não temos, precisamos ter, que é a justiça, né? Ser justo naquilo que fazemos, naquilo que somos, naquilo que vem nas nossas mãos. Às vezes nós somos injustos, né? Nós somos injustos. Mas esse atributo comunicável de Deus, a justiça, e a Bíblia diz que Ele é justo, e o é mesmo, Ele transmitiu para a gente. E nós precisamos ser justos. Né? Naquilo que pudermos, temos que ser justos. Porque Deus é justo. Deus não comete injustiça com ninguém. As injustiças sociais que existem não é culpa de Deus. É ganância humana. Porque Deus criou o universo para todos. Deus criou o universo de uma forma tal que todos vivessem bem. Agora, uns têm mais, uns têm muitos, e outros não têm nada. E aí está aí a injustiça cometida. As injustiças sociais que está aí posta. Mas isso não é culpa de Deus. É culpa humana. Porque o homem muitas vezes não sabe ser justo. Ou não é justo. Outro atributo comunicável de Deus é a santidade. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Né? A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. É lá aquele texto de Isaías. Né? Santo, santo, santo. Deus é totalmente separado. Deus não se mistura com o pecado. Por isso que Ele não tolera o pecado. Ele não massageia o pecado. Ele pune. E muitas pessoas, infelizmente, receberão essa punição eterna por causa dos seus pecados. Porque Deus não se associa com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Por isso que lá na cruz, quando todos os nossos pecados foi colocado sobre Cristo, os estudiosos da teologia dizem que Deus virou as costas. Por isso que Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Ele não consegue enxergar tanto pecado, ou aquilo que o pecado provoca no homem. E Deus nos chama também para sermos santos. A palavra santo não tem uma conotação que algumas pessoas dão. Santos são pessoas separadas. Esse é o significado da palavra santo no original. Separados para Deus. É alguém que separou-se do pecado, se distanciou do pecado, procura não pecar. Esses são os santos diante de Deus. Santos não são os canonizados. Santos são aqueles que vivem uma vida que agrada a Deus. Esses são os santos, separados para uma obra,
separados para uma função, separados para um propósito. Então, esse atributo de Deus comunicável, ele também deu para nós, seres humanos. Nós podemos ser santos, principalmente a santidade que é nos dada na pessoa de Cristo. Não por um merecimento nosso, mas por causa do agir dele nas nossas vidas. Então a Bíblia diz que Deus é santo e ele mesmo nos pede: sede santos, porque eu sou santo. Esse é o propósito de Deus para a vida nossa, é ser santo, ser separado. Por isso que as pessoas dizem: agora é crente, é bonzinho. Não, não é isso não. É crente, não faz isso, não é isso não. É porque nós somos separados mesmo. E quem está dizendo isso não somos nós, não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação, é a palavra de Deus. Por isso que tem determinadas coisas que a gente não pode estar de dentro, porque nós somos santos. Paulo vai dizer aos coríntios que não pode haver mistura. Não pode. Entre a luz e as trevas. Entre o santo e o profano. Entre o crente e o descrente. E às vezes, de vez em quando, as pessoas teimosamente desobedecem a ordem de Deus. Aí dança. Paga o preço. Porque nós somos santos, porque Ele é santo. E esse é isso que Ele quer para cada um de nós. Outro atributo que a gente vai ver nessa noite, que é um dos atributos comunicáveis de Deus, é a veracidade. Significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível, confiável, porque Deus, ele é verdadeiro. Deus não mente, Deus não engana ninguém, Deus não ultrapassa ninguém. Tudo que ele fala, tudo que ele diz, é verdade. Tudo que está aqui na Bíblia faz parte do caráter cristão, porque Deus nos deu. Ele dispensou o ser humano. Então Deus, ele é a verdade. A palavra dele é a verdade. As pessoas perguntam às vezes: onde é que está a verdade? Aqui, ó. Verdade. Tudo que está aqui é verdadeiro. É real. Não tem engano. Tudo. Não adianta dar jeitinho. Não adianta eu tentar adequar a palavra de Deus às suas verdades. Porque as verdades de Deus
Esse Deus é um Deus livre. Deus que não está preso, acorrentado a nada, submisso a ninguém. E por fim, outro atributo de Deus é a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio, ou em qualquer uma de suas ações, não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa qualidade de Deus quando ele declarou: o Senhor é paz. Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Então, ele dá a paz dele. É uma paz que vai além da circunstância. Porque paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de confusão, de conflitos. Paz não é ausência de doença, não. Independente disso, o nosso coração precisa estar em paz. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Nós temos visto tantas pessoas desesperadas, angustiadas. Essa semana alguém colocou no Face, o pastor: pastores e psicólogos, se preparem para ajudar tantas pessoas que vão precisar depois dessa pandemia. Porque as pessoas perderam a paz. Eu conversava com alguém, a pessoa dizia assim: eu estou com vontade de botar a mão na cabeça e correr doida. Gente, nosso coração precisa estar em paz. O nosso coração precisa descansar em Deus. Ele é o Senhor da história. Nada vai fugir ao seu controle. Nada que venha acontecer conosco ou não acontecer conosco está dentro desse controle divino. Então nós não temos que estar angustiados, perder noite de sono, porque esse terror tem sido colocado no meio de comunicação. As pessoas começam a ouvir tantas coisas ruins: morte, doente. Como disse Zé Lezinho, parece que o repórter já sabe. Né? Você acorda bem, feliz, aí se senta na mesa para tomar o seu café. Aí ele dizia assim, parece que ele até sabe que você sentou. Aí diz assim: morreu mais 30. Tem 40 na UTI. Morreu 200, tem mais 500 na UTI. Essas coisas não trazem esperança ao nosso coração. Em Lamentações de Jeremias, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então Deus é o Deus da paz. E nós precisamos, como seus filhos, ter essa paz. Essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que vai além das guerras, das lutas interiores que nós temos. Ou até das guerras e das lutas exteriores. Se você é um cristão e não está em paz, tem alguma coisa errada. Porque esse atributo comunicável de Deus, ele nos passou a paz. Então eu paro por aqui esses atributos. Teriam mais? Teriam. Esse estudo de quinta e de hoje não esgotam esses atributos de Deus, que são incontáveis. Esses atributos que nós falamos é só para que nós tenhamos a noção do Deus que nós servimos. Quem é Deus? Porque tem muita gente por aí que não sabe quem é Deus. Até fala o nome de Deus. Mas na hora do vamos ver, esquece quem é Deus. Foi aquela frase de Agostinho que eu já falei para vocês. Deus é do tamanho que você imaginar. Então qual é o tamanho do teu Deus? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Deus Onisciente, Onipresente, Onipotente, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de misericórdia, o Deus da paz, o Deus da liberdade. Qual é o teu Deus? Então que o Senhor possa nos ajudar a entender esses atributos de Deus. Porque com certeza, esses atributos nos ajudarão
no relacionamento que nós temos com Deus. Às vezes a gente diz que Deus é poderoso, mas não é poderoso para resolver minha causa, para resolver os meus problemas, as minhas lutas interiores. Não, Ele é só poderoso. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos a cada dia conhecer Deus, porque essa é a expectativa de Deus, que cada um de nós possamos conhecê-lo, porque Ele mesmo se revelou, Ele mesmo se mostrou para que a gente pudesse conhecê-lo. Que Deus abençoe, uma boa noite e até o próximo estudo. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como tu, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Ele tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu,
nós agradecemos a todos vocês que puderam nos acompanhar e pedimos a Deus que possa ter sido um momento de grande aprendizado para vocês, assim como foi para nós que estamos aqui. Então, oremos ao nosso Deus, agradecendo por esse momento. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu és bom, Tu revelas a nós os Teus mistérios por meio de Jesus Cristo e tem sido tão gracioso para conosco, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por esses 2 estudos que nós tivemos a respeito dos Teus atributos incomunicáveis e comunicáveis. Te pedimos, Senhor, que aqueles que são comunicáveis nós possamos aprender, Deus, dia após dia, a vivenciá-los e a praticá-los, Deus, com nossos irmãos, ó Pai. Nós te agradecemos porque Tu tens nos mantido firmes durante esses tempos difíceis e te pedimos, Pai, que nós jamais nos sintamos desamparados do Teu amor, Pai, porque nada nem ninguém, nem qualquer tipo de coisa nos céus ou na terra pode nos separar do Teu amor, Deus, que é o maior, o mais excelente dos Teus atributos, Pai. Ó Deus, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.